13, né? É aquele texto que nós já lemos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João, o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então eu vou novamente falar alguma coisa sobre essa mesma passagem, a que nós já demos importância na exposição de ontem, né? Como eu disse, a expressão Filho do Homem é um termo profético que aparece no livro do profeta Daniel. Daniel tem uma visão de um ser que ele chama de Filho do Homem ao lado de um ancião de dias, que representa Deus Pai, né? Que representa Deus Pai. E quando Jesus falava o Filho do Homem, ele estava tentando fazer a associação, estava afirmando uma associação entre a sua pessoa e a palavra profética lá do livro de Daniel. E a grande questão era, esse Filho do Homem, não há dúvida sobre sua humanidade, porquanto a expressão já o designa, se ele era mais alguma coisa, além de ser um Filho do Homem, se ele era divino. Em outras profecias é dito que o Messias também seria divino. Isaías 9:6 diz, né, que ele será chamado Deus Forte. Também diz que será Emanuel, quer dizer Deus conosco. Então Jesus queria saber se os discípulos estavam entendendo isso. Aliás, foi uma das questões que Jesus colocou para os fariseus, para os que não criam nele em uma certa ocasião. Ele disse: olha, os judeus, o povo de Israel acredita no Messias como filho de Davi, chama-o de filho de Davi. Entretanto, Davi disse assim: disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por escabelo de teus pés. Aí Jesus disse: como é? O Messias é o filho de Davi ou é o Senhor de Davi? Porque no Salmo Davi chama-o de Senhor. E entretanto é dito que ele é filho de Davi. E a Bíblia diz que os que ouviam Jesus e que ouviram-no colocar essa questão não souberam responder como é que esses dois títulos se aplicavam a Jesus concomitantemente. É porque na verdade ele como homem era filho de Davi, da descendência de Davi. Mas ele como Deus era o Senhor de Davi, né? Então são as duas naturezas de Cristo que o cristianismo proclama. Jesus é homem e Deus em uma só pessoa. Então Jesus queria saber se os discípulos haviam compreendido isso, né? Que ele, embora sendo uma só pessoa, unia de modo consubstancial a natureza divina e a natureza humana. Então ele diz: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Note que a resposta dos outros homens que não os discípulos, que os discípulos aqui vão dizer a Jesus, era uma resposta pela qual Jesus não passava de um ser humano. Poderia ser um profeta, alguém de destaque, mas ainda assim um ser humano. Diz assim: e eles disseram, uns dizem que tu és João, o Batista, porque João já havia morrido e pensavam que poderia ser João Batista ressuscitado. Outros dizem que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma confissão da divindade de Jesus, porque se você observar, ele diz o Filho do Deus vivo, ele não diz um filho. Jesus não é filho de Deus no sentido em que outros podem ser classificados como tais. Lá no livro de Jó, os anjos são chamados de filhos de Deus, aliás, filhos de Elohim. Elohim é o termo com o qual se designa Deus como Criador no Velho Testamento. Então os anjos são filhos do Deus Criador, são criaturas de Deus. De certa maneira Deus disse que os israelitas eram seus filhos, num sentido também próprio de que Deus adotara a nação no Velho Testamento. Nós que cremos em Cristo e recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, em certo sentido também somos filhos de Deus através de Cristo. Mas sempre aí você vai ter um grupo, sempre vai estar no plural: os anjos, o povo de Israel, a igreja. Mas Jesus é sempre identificado de modo próprio. Tu és o Cristo, não o Cristo, o Filho do Deus vivo, não um filho do Deus vivo. Quando Jesus ressuscita, ele diz assim aos discípulos: digam aos outros
que eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Note que ele não usa a expressão nosso Pai, porque se ele usasse nosso, ele se igualava com os demais. Ele diz o meu Pai e o vosso Pai. Ou seja, ele é meu Pai de uma maneira diferente daquela que ele é Pai de vocês. Porque ele é Pai de vocês através de mim. Mas Jesus é o Filho unigênito de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa expressão unigênito quer dizer o único da espécie. O único que compartilha da natureza de Deus. Então nós cremos que Jesus é o Filho consubstancial de Deus. É um com o Pai. Como ele disse, eu e o Pai somos um. A Escritura diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A expressão verbo aí quer dizer expressão. Né? Jesus é a expressão de Deus. Deus se revela através da pessoa de Jesus. Os pais da igreja diziam, as duas mãos com que o Pai opera no mundo é o Espírito Santo e Jesus. Pelo Espírito Santo ele opera de modo ativo, trazendo os homens ao arrependimento, operando sinais, milagres. Por Jesus Cristo ele se revela, ele mostra rosto, ele se dá a conhecer. Né? Quando nós pensamos sobre nós mesmos, nós nunca retratamos no nosso pensamento tudo quanto nós somos. Nós retratamos quem nós somos em dado momento. Porque nós somos seres em formação, nós estamos com a personalidade, né, em movimento. Então o nosso verbo pensado, como diziam os grandes escolásticos medievais, o nosso verbo pensado, o nosso pensamento acerca de nós mesmos, das coisas não interessa aqui, mas acerca de nós mesmos, é sempre um pensamento, um verbo parcial. Por quê? Porque eu estou me tornando uma coisa diferente. Todo pensamento que eu tenho de mim é de mim a partir de um determinado momento, é de mim dentro de um determinado momento, é o que eu sou agora, é o que eu sou nesse momento, mas amanhã eu posso estar sendo outra coisa. Mas Deus, por estar fora do tempo, quando ele pensa sobre si mesmo, ele pensa tudo o que ele é. Então seu pensamento é igual a ele, seu verbo é igual a ele. Então o pensamento de Deus sobre Deus, na visão cristã, é Deus gerado de Deus. Né? O meu pensamento não sou eu. O meu pensamento é a representação do que eu sou em determinado momento, em determinada fase da minha vida. Mas eu sou mais do que o pensamento que eu tenho sobre mim. Mas Deus, porque é sempre o mesmo, está fora do tempo, não se sujeita à mudança, né? É atemporal, é o eterno eu sou. Quando ele pensa sobre si mesmo, ele reproduz novamente. Tudo que está no seu pensamento acerca de si é tudo quanto ele é. Então o seu verbo, ao mesmo tempo que dele se distingue, com ele se confunde. Né? Então Jesus é o verbo de Deus, é a representação de Deus, é o que Deus pensa sobre si mesmo, que é sempre o que ele é integralmente, e torna-se ele de novo. Né? Então é assim que nós vemos a divindade de Jesus. Quando o Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não disse, tu és um Filho do Deus vivo, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo Salvador, e para nós o Cristo Salvador, que é o Filho do homem, é o Filho unigênito de Deus. Ele confessou a divindade de Jesus. E Jesus disse, olha, quem te revelou isso não foi carne e sangue. Ou seja, não é olhando para um carpinteiro, um homem de dores, experimentado nos trabalhos, que nasceu numa manjedoura, que cresceu em Nazaré. Tu teve esse conhecimento. Não veio dos meus requisitos humanos, daquilo que tu vê na minha aparência física, na minha carne, no meu sangue. Esse conhecimento te veio porque o Pai te iluminou. Né? Alguém diz assim, pastor, e essa iluminação é um privilégio de alguns? Não, Jesus disse em João 7,17, todo aquele que quiser fazer a vontade do Pai, saberá se é a minha doutrina, é minha ou do Pai que me enviou. Então, se as pessoas tiverem no coração um desejo sincero de fazer a vontade de Deus, Deus vai revelar a elas quem Jesus é. Deus vai permitir que elas tenham essa revelação que Pedro teve, né? Para que possam então ter aquela fé pela qual você tem conhecimento do fundamento universal da Igreja de Cristo. Amém.